Já sei, você tá com aquela dúvida, né? Kit da Pichau vale a pena? O que vem nesse kit? Os itens são de boa qualidade? Tem garantia? E eu já vou te ajudar a responder essas e outras perguntas depois da vinheta. E fala, meus queridos, aqui quem fala é o Vetor e vamos para mais um unbox. E caso você se interesse e querer comprar um kit de upgrade da Pichau, eu vou deixar alguns links aqui na descrição extremamente confiáveis, assim você não precisa ficar correndo atrás de links que podem ser perigosos, ok? Ok, mas o que vem nesse kit? Esse kit conta com uma placa B550M, um Asus 5500, um ou dois pentes de memória RAM de 8 GB de 3200 MHz e um Air Cooler. E falando um pouco sobre cada componente, começando aí pela placa-mãe, a placa-mãe em si ela possui 4 slots DDR4, expansível até 64 GB, um slot PCI Express X16 blindado, 4 portas SATA para HD ou SSD, 2 slots M2 para SSD NVMe e quais as portas de entrada que já vem disponível na placa-mãe. Ela vai ter uma entrada HDMI e uma entrada DisplayPort que eu não vou conseguir utilizar tão cedo porque o Ryzen 5 5500 infelizmente ele não tem uma placa de vídeo integrada, então você precisa de uma placa de vídeo externa para conseguir gerar imagem. 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, uma entrada de áudio, uma entrada de microfone. Para mim, eu achei uma placa bem completa, sem falar que ela ainda vem com dissipador ali nos VRM. E falando um pouco sobre a estrela desse kit, temos como processador o Ryzen 5 5500. E como eu já disse, é um processador sem vídeo integrado, então você vai precisar de uma placa de vídeo para conseguir dar imagem, ok? Ele possui 6 núcleos 12 threads, o que oferece um excelente desempenho para jogos e multitarefas. As memórias RAM, como eu disse, são dois pentes de 3200 MHz, referente ao desempenho desse CPU Cooler, para tarefas mais básicas do dia a dia, como abrir vídeos, navegar na internet, você abrir jogos mais leves, ele vai tancar o processador bem tranquilo, tá? Então ele consegue resfriar de forma bem eficaz o processador. Agora, em processos mais pesados, em jogos mais pesados, bem provável que ele vai deixar a temperatura aí do seu processador subir um pouco mais, porque eu vi diversas reclamações disso em fóruns aí na internet. Então você já compra esse kit pensando que vai ter que investir em um CPU Cooler e deixa esse lá com um enfeitezinho na sua estante. Mas e aí, Vetor, esse kit upgrade da Pichau vale a pena ou não? Olha, se você está buscando um kit upgrade custo-benefício, eu acredito que é uma excelente opção, tá? Mas é sempre interessante você verificar o valor de todas as peças para verificar se realmente o valor do kit está condizendo com o valor das outras peças, porque pode ser que você compre o kit e o kit esteja saindo mais caro aí do que se você estivesse comprando as peças avulso. Mas para mim, esse kit super valeu a pena, porque as memórias RAM, por exemplo, saíram na faixa dos R$315, o CPU, o processador, ficou na faixa dos 419, se eu não me engano, a placa também ficou nessa mesma faixa de valor e o CPU Cooler ficou na faixa dos R$16, então até que o custo-benefício foi bem interessante, já que se você for colocar aí na internet, só o processador está na faixa dos 600, essa mesma placa também está na faixa dos 500 a 550, as memórias RAM estão na faixa aí dos 400 a 500 reais, então acredito que super valeu a pena. No site da Pichau você consegue fazer algumas alterações, então você consegue trocar a placa mãe, por exemplo, você consegue trocar as memórias RAM ou adicionar memórias RAM. Já em sites terceiros que você vai conseguir encontrar esses kits vendidos pela própria Pichau em sites terceiros como na Shopee, no Mercado Livre, infelizmente você não consegue fazer as alterações, você tem que comprar da forma que está sendo ofertado. Outro ponto que é interessante ressaltar é a presença de produtos da Mancer e da Pichau, porque querendo ou não é essa forma que eles vão conseguir reduzir custos. E caso você tenha alguma resistência referente aos produtos da marca, o mais interessante é você comprar no site da Pichau mesmo, então, que aí você consegue fazer a alteração, por exemplo, da placa, das memórias RAM, porque se você comprar em sites terceiros, como a Shopee e o Mercado Livre, você vai ter que comprar com a configuração original, que é com produtos da própria Mancer ou da Pichau. Tá, Vitor, mas os produtos da Mancer ou da Pichau são de boa qualidade? Olha, se o orçamento está mais apertado assim como o meu, acredito que é uma excelente opção, mas vale ressaltar que são produtos focados em custo-benefício, então eles têm componente de entrada. Isso significa que a durabilidade desses produtos podem ser menor se comparado a outros produtos, como por exemplo as placas-mãe aí da MSI. Ok, Vetor, mas e se eu tiver problema? Tem garantia? E sim, a maioria dos produtos eles têm garantia de 12 meses, fornecida pela própria Pichau ou pela fabricante do produto. E é possível verificar essa garantia no próprio site da Pichau mesmo. Estou mostrando na tela para vocês que na própria página do produto, como por exemplo da placa-mãe, vai ter a quantidade de tempo que ele tem de garantia logo ali na parte de baixo, ok? E se você curtiu essa análise, vale ressaltar que os links para compra estão todos aqui na descrição. Mas antes de ir, não esqueça de deixar o seu like, porque esse tipo de vídeo dá um pouquinho de trabalho para fazer, e se inscreve aí no canal para você sempre ficar por dentro das novidades. E quais são as minhas considerações finais? Se você está com um orçamento um pouquinho mais apertado, é uma excelente opção. Você vai conseguir o melhor dos dois mundos com um valor bem acessível. Agora, se você está podendo gastar um pouquinho mais, eu acredito que seria interessante trocar as placas
placas lá no site da Pichau e também trocar a memória RAM, porque aí você tem uma longevidade maior no seu hardware. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!